Meus caros, a gente vai entrar agora num estudo um pouco mais legalista da ética no serviço público. A primeira normativa com a qual eu vou trabalhar com vocês é uma normativa que ainda tem um conteúdo um pouco mais amplo, justamente pela sua natureza. Trata-se do Código de Ética do Servidor Público Federal. Esse Código de Ética, que é o Decreto 1171 de 1994, é um documento bastante relevante e, apesar de estar voltado aí ao âmbito federal, costuma ser cobrado em todos os concursos estaduais e muitas vezes em municipais, porque é o parâmetro de ação de servidor público no exercício das suas funções como um todo. Esse decreto, apesar de adotar a forma de decreto, ou seja, apesar de ser um ato do Poder Executivo, ele tem uma força de lei, ele vale como se lei fosse, tá? Suas normas são muito relevantes, podem ser exigidas. E eu destaco que esse decreto, ele não é um decreto autônomo, ele é um decreto que é vinculado. Notadamente, ele é vinculado tanto à Lei 8.112 de 90 quanto à Lei 8429 de 92, a lei que disciplina o regime jurídico dos servidores e a lei que disciplina a improbidade administrativa. Então, esse decreto está vinculado a esses dois diplomas principais, ok? Inicialmente, alguns artigos abrem esse decreto. O primeiro aprova o Código de Ética, o segundo coloca que todas as entidades da administração direta e indireta devem implementar esse código, fixando um prazo de 60 dias. Então, hoje, qualquer entidade, seja da administração direta, seja da administração indireta, tem o dever de respeito a essa normativa que é o Código de Ética. E, além disso, obriga a constituição de comissões de ética no âmbito de cada um desses órgãos. Perfeito? Essas comissões de ética que nós vamos estudar mais adiante, elas são integradas por 3 servidores ou empregados que sejam titulares de cargo efetivo, então não servidores temporários, ou então emprego permanente, como eu disse. O vínculo tem que ser definitivo, perene, não um vínculo temporário do servidor com a administração. Ok? Essa comissão de ética, quando constituída, deveria ser comunicada à Secretaria da Administração Federal para poder fazer um controle do seu sistema de gestão ética, entrando em vigor na data de publicação. Esse decreto, então, já em vigor há um bom tempo, perfeito? E extremamente relevante. O primeiro capítulo, ele começa com uma seção que trabalha com regras deontológicas, ok? Então, o que seriam regras deontológicas? Deontologia vai remontar ao ser. Então, e regras a dever, né? Então, como que deve ser um servidor público no exercício das suas funções na administração? Começando aqui, coloca-se como dever desse servidor a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência de que esses princípios morais são primados, maiores, que devem nortear o serviço público. Maiores do que o quê? Maiores do que a própria lei, porque moralidade está acima da própria lei, porque nós temos princípios correlatos, como finalidade, entre outros. Então, decoro profissional, zelo, que é agir com cuidado, eficácia, que é ter produtividade, consciência desses preceitos morais e dignidade são alguns primados que devem se fazer presente. Não importa se está no exercício do cargo ou fora do cargo, tá? Porque a ação do indivíduo reflete o Estado. E não reflete apenas quando ele está no âmbito da repartição, mas também quando está fora dele. Cada comportamento deve ser direcionado para essa ética no serviço público, honrando a tradição desses serviços. Esse servidor público, ele não pode nunca desprezar o elemento ético da sua conduta. Por nunca desprezar o elemento ético, entenda-se, ele está além daquilo que a lei diz. Então, por exemplo, para ele não vai apenas decidir o que é legal ou ilegal. Ele não vai decidir apenas o que é conveniente ou inconveniente, o que é oportuno ou inoportuno. Essas expressões aqui, né, conveniente, oportuno, remetendo à correta discricionariedade. Não basta analisar justo e injusto, não basta
analisar legal e ilegal. O que ele tem que analisar? Principalmente o que é honesto, o que é desonesto. É o princípio da probidade, o princípio da moralidade, em consonância com o nosso artigo 37, e remete-se aqui ao parágrafo 4º, que fala justamente da improbidade administrativa. Essa moralidade, ela não se limita, portanto, a distinguir o que é bem ou mal. Ela tem por foco uma concepção essencial de bem, que é o bem comum. É preciso buscar um equilíbrio entre legalidade e finalidade, porque se o que a lei diz violar o bem comum, então a finalidade do ato não vai ser atingida e, portanto, aquela norma não deve ser cumprida. Tá? A conduta desse servidor deve consolidar a moralidade, não consolidar a legalidade, mas a moralidade. Não basta respeitar a lei, é preciso ir além disso. Coloca-se aqui uma lembrança, né, que a remuneração desses servidores, ela é custeada pelos cofres públicos. Então, ela é custeada pelos tributos, pelos impostos que o próprio servidor paga, mas que cada cidadão paga. Em contrapartida, ele tem que agir de uma maneira moral, porque isso é essencial para a finalidade do ato, é essencial para que não se haja apenas de maneira legalista, mas sim com legalidade. Então, é necessário se exigir que, como ele está recebendo remuneração a partir do que os outros cidadãos ganham, ele tem que agir de maneira moral. Bom, esse trabalho que o servidor desenvolve deve ser visto por ele como um acréscimo ao bem-estar não somente da sociedade, mas acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então, ele já está tendo uma recompensa natural pela simples função que ele está desempenhando. Pessoal, continuando aqui, o inciso 6 vai dizer que a função pública ela se integra na vida particular do servidor. Então, isso, como nós vamos ver adiante no estudo das questões, mostra para a gente que não basta o servidor apenas ser um bom servidor. Ele precisa ser uma boa pessoa fora do âmbito do serviço público. Ele precisa ser uma boa pessoa na sua família, uma boa pessoa na convivência em sociedade, agindo com decoro, agindo com dignidade. Tudo isso é exigido do servidor público, ok? Então, a função pública não se restringe à esfera pública, mas entra na vida particular, tá? Toda conduta do dia a dia, ela deve ser considerada como uma parte de uma conduta ética do servidor, tá? Aqui o inciso 7 trabalha justamente com a questão da publicidade. Como eu disse, a publicidade é um requisito de eficácia e moralidade, ou seja, a publicidade ela é a regra. Então, quando que vai haver exceção a essa regra da publicidade? Bom, se for necessário sigilo por motivo de segurança nacional, se for necessário sigilo para investigações policiais, por um interesse superior do Estado, para preservação da intimidade de algumas partes, tá? Para assegurar que o processo tramite de uma maneira célere, ok? Tudo isso entra aqui como a necessidade de que apenas em situações excepcionais a publicidade seja colocada de lado. Toda pessoa tem direito à verdade. Coloca-se aqui que o servidor público, mesmo que ele possa mentir para beneficiar a administração, ele não deve mentir. Então, o servidor não deve omitir ou falsear, ainda que a verdade seja contrária aos interesses da própria pessoa da administração pública, porque nenhum Estado ele pode se estruturar com base em mentiras, tá? No hábito do erro, da opressão. Então, por exemplo, a administração pública cometeu um erro. O servidor vai fazer o quê? Esconder esse erro ou falar assim, olha, realmente o erro foi cometido, se um administrado sofreu um dano por conta disso, ele vai ter direito à reparação. Com certeza, a segunda hipótese. E não esconder o erro, omitir, esconder principalmente daquele que sofreu um dano em decorrência desse erro. Pessoal, coloca-se aqui adiante que a cortesia, a boa vontade, o cuidado e tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Quer dizer,
Aqui tá lembrando que muitas vezes você fica exausto do serviço, mas você tem que se disciplinar para saber que aquele serviço é essencial, para saber que aquele serviço tem que ser desempenhado de determinada maneira. E coloca-se aqui que tratar mal uma pessoa que está pagando seus tributos para estar ali é causar-lhe um dano moral, ok? Se há dano moral, significa que o Estado vai ter o dever de indenizar. Além disso, é obrigatório ao servidor não causar danos materiais. Então, ele não pode destruir bens que pertençam ao patrimônio, deteriorar esses bens, utilizar esses bens de maneira indevida. Se ele fizer isso, ele está praticando um dano material contra o Estado e ele vai ter que reparar isso, devolver aos cofres públicos aquilo que ele indevidamente destruiu, aquilo que ele indevidamente dilapidou. Pessoal, coloca-se aqui que também deixar o servidor, qualquer pessoa, à espera de uma solução que dependa das funções que ele exerça, fazendo com que filas se formem, fazendo com que aquele ambiente, né, indevido seja criado, não é apenas uma atitude ilícita, mas é uma atitude completamente antiética, desumana e que também gera dano moral aos usuários dos serviços públicos. O inciso 11 trabalha com o princípio da hierarquia, porque a hierarquia também é um princípio ético. É necessário agir em respeito à lei. Perfeito? Pessoal, se você recebeu uma ordem legal do seu superior e você contrariou essa ordem legal, você desobedeceu apenas porque você quis, você está cometendo uma violação ética. Ah, mas eu não acho que tem que ser feito desse jeito. Bom, problema seu, quem manda é ele. Isso é hierarquia. Ah, mas e se eu estiver recebendo uma ordem que seja completamente ilegal e contrária à ética no serviço público? Ah, não. Aí o Código de Ética te dá uma liberdade de não obedecer ordens que sejam ilegais, tá? Então, você deve ter atenção às ordens legais dos seus superiores, tá? É necessário também não agir de maneira negligente, não errar, não cometer pequenos erros com frequência, sob pena deles ficarem irreversíveis. Não ser imprudente no exercício das suas funções. Aqui no inciso 12, coloca-se o dever de justificar as ausências no serviço. Então, toda ausência que não seja justificada desmoraliza o próprio serviço público. E o inciso 13 diz que o servidor que trabalha de maneira harmônica com essa estrutura, ele colabora com todos e vai receber também colaboração dos seus colegas e a sua atividade é relevante para a sociedade. Bom, o inciso 14, pessoal, começa a trabalhar com principais deveres do servidor público, ou seja, quais são os deveres centrais desse servidor público? Bom, são deveres fundamentais. Desempenhar as atribuições do seu cargo. Então, se aquele cargo tem determinada atribuição, você deve desempenhá-las. Exercer atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, tentando resolver tudo que seja procrastinatório, evitar a formação de filas, evitar atrasos na prestação do serviço, ser probo, ser honesto, reto, correto, leal e justo, demonstrando seu caráter em cada conduta no exercício do serviço público, sempre buscando o bem comum, jamais deixar de fazer ou retardar uma prestação de contas que seja devida. Prestar contas, pessoal, é basicamente dizer a um órgão superior, a um órgão de controle, justamente como que aquela verba que foi gerida por você foi utilizada. Então, por exemplo, um funcionário administrativo pode ter a função de prestar contas sobre a situação dos materiais que se encontram nessa sala. Então, por exemplo, eu tenho tantos computadores, estão na situação tal, atualizados, desatualizados. Tudo isso é prestar contas, não é apenas referente a dinheiro, mas também a qualquer tipo de patrimônio. Tratar com cuidado usuários de serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
Ter consciência que existem princípios éticos que regem aquele trabalho e que os serviços públicos devem ser prestados de maneira adequada. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a limitação das pessoas, respeitando a capacidade individual de cada um, e não agindo de maneira discriminatória. Coloca-se aqui, pessoal, que muitas vezes a pessoa que vai estar buscando seu atendimento é uma pessoa que pode ter uma cultura um pouco inferior, pode ter uma dificuldade de compreensão, e isso deve ser respeitado, porque cada pessoa tem a sua limitação. Coloca-se adiante o respeito à hierarquia. Você respeita a hierarquia, mas não pode ter nenhum temor de representar contra comprometimentos indevidos à estrutura. Então, peraí. Eu respeito a lei, mas se o meu superior violar a ética, eu vou denunciá-lo. Ok? Resistir a essas pressões de superiores para que eles obtenham favores, benesses ou vantagens indevidas. Não é possível você ser cúmplice de atitudes imorais, ilegais ou aéticas, ainda que essas atitudes partam de um superior hierárquico. Coloca-se também o dever de zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva pessoal. O direito de greve já foi pacificado que ele existe para os servidores públicos. Ok? O Supremo já disse que sim, que o servidor público tem direito de greve, contanto que ele preserve serviços essenciais. Então, alguns serviços essenciais devem ser mantidos. O direito de greve não pode prejudicar em excesso a coletividade. Ser assíduo e frequente no serviço, sabendo que a sua ausência vai gerar uma desorganização no trabalho. Comunicar aos superiores todo e qualquer fato contrário ao interesse público e exigindo providências. Manter o seu local de trabalho limpo e em perfeita organização. Participar de movimentos e estudos que se relacionem com as suas funções, aperfeiçoando-se moralmente e juridicamente. Apresentar-se no trabalho de maneira adequada em termos de vestimentas. Estar sempre atualizado com novas leis, instruções, normativas, resoluções, tudo que tem a ver com as funções que você exerce. Cumprir todas as tarefas do seu cargo e função, com segurança, com rapidez. Então, não fazer tudo de qualquer jeito, fazer tudo de maneira zelosa, mas com produtividade. Facilitar a fiscalização dos seus atos e serviços por quem de direito, então não ocultar coisas de seus superiores ou de eventuais corregedores que se façam presentes. Exercer com estrita moderação prerrogativas que sejam atribuídas. Então, por exemplo, um fiscal da vigilância sanitária tem a prerrogativa de entrar em qualquer estabelecimento sem pagar para desempenhar as suas funções de fiscal. Então, exigir que você entre no estabelecimento para fazer a fiscalização, isso é devido. Agora, disso a praticar as famosas carteiradas, estou cometendo violação ética. Porque eu não posso pegar aquela minha prerrogativa e transformar em algo para o meu interesse particular. Continuando a questão, pessoal, é necessário se abster de forma absoluta do exercício de função com finalidade estranha ao interesse público, porque toda finalidade de qualquer ato do servidor deve ser compatível com o interesse público. E divulgar e informar a todos os integrantes da sua carreira sobre esse código de ética. Então, o servidor tem o dever não somente de cumprir, mas também um dever de respeitar esse código de ética, um dever de divulgar esse código de ética aos demais servidores. Continuando, meus caros, a seção 3, aqui o inciso 15, trabalha com as vedações do servidor público. Na verdade, a gente pode fazer um raciocínio aí de contrapartida com o inciso anterior, que trabalha com os seus deveres. Mas vamos dar uma lida aqui nessas vedações. Veda-se ao servidor público usar seu cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter um favorecimento pessoal ou para outra pessoa. Coloquei aqui o crime de corrupção passiva. Muitas vezes aquilo que é vedação do servidor público como norma ética é também crime.
olhem só, o artigo 317, que trabalha com a corrupção passiva. Receber vantagens indevidas em razão da sua função é um crime. Prejudicar a reputação dos outros servidores e dos cidadãos que dele dependam. Então, fazer aquela fofoca, né, aquilo para comprometer a imagem de alguém. Ser em função de espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a esse código de ética. Então, por exemplo, meu colega cometeu uma violação, eu não denuncio. Eu fico quieto. Sou conivente por amizade, apesar de saber que o código de ética está sendo desrespeitado. Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe um dano moral ou material. Pessoal, essa atividade de procrastinação, de desvelo no desempenho das funções, pode caracterizar prevaricação, crime aqui previsto no artigo 319 do Código Penal, retardar ou deixar de praticar indevidamente ou de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer um interesse e sentimento pessoal. Então, pessoal, porque eu não quero ou para prejudicar alguém, eu pratico aquele ato de adiamento. Então, chega assim o processo lá no topo e fala assim, não gosto de fulano, vou jogar aqui pro final de novo, tá? Isso daí é prevaricar, é um retardamento indevido. Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender o seu mísero. Então, por exemplo, se te for disponibilizada uma nova tecnologia, como um computador melhor, um software melhor, você deve aprender a utilizá-lo. Porque se você se prende às tradições, você vai acabar não acompanhando essa melhoria que está sendo fornecida para você. Então, se houve avanço técnico e científico, você deve se adaptar para conseguir utilizá-lo. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses pessoais interfiram no trato com o público, jurisdicionados ou colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então, não ser impessoal. Se você desrespeita a impessoalidade, você está cometendo uma vedação ao servidor. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si ou familiares ou qualquer outra pessoa com vistas a cumprir a sua missão ou influenciar para que alguém tome determinada decisão. Isso se enquadra também como corrupção passiva. Pessoal, alterar também o teor de documentos é considerado uma violação. E destaque para esse crime, o 313-A do Código Penal, que é a de inserção de dados falsos em sistemas de informações. Então, você pega aquele documento e altera o seu teor. Isso também entra no crime de falsidade documental. Eu coloquei esse dispositivo que é um pouco mais atual e que se refere aos sistemas, né? E é muito comum hoje, né? Porque existem aqueles bancos de dados eletrônicos e tudo mais. Fazer alterações nesses sistemas é um crime da administração pública. Continuando aqui, meus caros, além dessa inserção de dados, também é considerado vedação ao servidor iludir ou tentar iludir uma pessoa que precise de atendimentos em serviços públicos. Então, falar para a pessoa que uma coisa vai se resolver rápido quando não vai. Falar para a pessoa que ela tem o direito quando, na verdade, você sabe que possivelmente ela não tem. Iludir uma pessoa que precise daquele atendimento. Falar que se ela for em outro lugar, o problema dela vai se resolver. Desviar o servidor público para atendimento a interesse particular. Então, é aquilo. Você pega aquele servidor que está vinculado a você, em vez de colocá-lo para exercer uma função pública, coloca ele para pagar as suas contas. Espera aí. O servidor é do Estado, você está utilizando o aparato do Estado para um interesse particular. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, documentos, livros ou bens pertencentes ao patrimônio público. Então, a retirada de documentos sem autorização não somente é vedada, como coloca-se aqui também em peculato. Se você pega um bem público e leva para você, você está se apropriando de algo que não é seu. E se um funcionário faz isso, incide em crime contra a administração pública de peculato, tá? Então, quando se apropria não somente de bens, mas também dinheiro, valores, quaisquer outros patrimônios que você tem acesso em razão do seu cargo, desviando em proveito próprio.
Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou terceiros. Então, não é possível utilizar aquelas informações que você obtém no exercício do cargo para obter alguma vantagem ou pela simples realização de fofoca. Coloquei aqui o crime de violação do sigilo funcional. Então, a pessoa revela um segredo que tem ciência em razão do cargo ou facilita a sua revelação. Também é vedado se apresentar embriagado no serviço ou fora dele, ou concorrer para instituições que atentem contra a moral, honestidade e dignidade da pessoa. Então, por exemplo, jogo do bicho, bingo, entre outros. Você concorda com algo que é contrário à lei, que é contrário à moralidade. Exercer atividade profissional ética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Enquadra-se também no que eu acabei de exemplificar. Continuando, pessoal, o primeiro capítulo ele trabalha com a questão deontológica. O segundo capítulo trabalha com as comissões de ética, tá? Faz isso dos incisos 16 a 23. Alguns deles foram revogados por um documento que a gente vai estudar posteriormente, que é o Decreto 6.029. E começa-se aqui o inciso 16, dizendo que em todos os órgãos e entidades da administração, direta e indireta, autárquico ou fundacional, né? Nem precisaria falar isso, né? Que autárquica e fundacional entram aqui em direta. Ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deve ser criada uma comissão de ética. E para que vai servir essa comissão de ética? Para orientar e aconselhar a respeito do tema ética profissional do servidor, em todas as condutas anteriormente abrangidas, e conhecendo a imputação ou procedimento suscetível de censura. Pessoal, coloca-se aqui a pena que é cabível por violação do Código de Ética, que é a pena de censura, ok? A Comissão de Ética vai abrir procedimentos e, ao final, ela pode aplicar essa pena, que é a pena de censura. Bom, a Comissão de Ética ela tem que fornecer também aos organismos encarregados dos quadros de carreira informações sobre a conduta ética do servidor. Não somente para punir aquele servidor, mas também para permitir a sua promoção, o seu crescimento por respeitar este código de ética. A pena, como eu disse, é a de censura e a sua fundamentação consta num parecer assinado por todos os integrantes da comissão de ética. Então, todos os órgãos da administração direta e indireta precisam ter comissão de ética. Essa comissão de ética, como eu já mencionei no início, não pode ser composta por servidores temporários. E ela tem o papel não somente de punir com a censura aquele que violou o Código de Ética, mas também de orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional, fornecendo informações a todos aqueles que sejam responsáveis pelo quadro de carreira. Violação do Código de Ética, a pena aplicada vai ser a de censura. Essa censura vai constar num parecer assinado pelos integrantes. Esse parecer não é publicado em diário oficial nem nada. Ele é um parecer fundamentado, assinado por todos os integrantes daquela comissão com ciência do ausente. Mas e se aquela conduta que violou o Código de Ética for grave demais, a ponto da pena que deve ser aplicada ser outra? Bom, aí a comissão ética vai fornecer ao órgão competente para instaurar o processo administrativo disciplinar as devidas informações. Continuando aqui, quem é esse servidor público que vai se sujeitar a esse código de ética? Todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional. Então, não importa se ele foi vinculado por lei ou contrato, por qualquer ato jurídico, como concurso público, entre outros. Não importa se o serviço é permanente ou temporário, ou ainda excepcional, ou seja, prestado apenas naquela ocasião determinada, ainda que sem retribuição financeira. Podem ser serviços voluntários. Eu vou dar exemplos. Mesário, jurado, são servidores públicos, tá? Desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.
órgão da administração direta ou indireta. Então, coloca-se autarquias, fundações, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, qualquer setor em que o interesse do Estado prevaleça. Então, não importa o instrumento, o tipo de serviço prestado, se ele é ou não remunerado, desde que seja para um órgão da administração direta ou indireta. Pessoal, colocadas essas questões, eu vou trabalhar com alguns exercícios dentro desse decreto 1171, para a gente enxergar um pouquinho como que ele é cobrado. Muitas vezes ele é cobrado na forma de exemplo. Então, nesse caso, conta-se aqui uma historinha. Olha, Carlos, um servidor público, ele bebe demais no fim de semana, costuma frequentar bares e casas noturnas. Nessas ocasiões, ele fala palavras de baixo calão, faz gestos obscenos, dirige impropérios contra a vida conjugal de seus colegas. Diante dessa situação hipotética, e considerando essa regulamentação da ética do serviço público, assinale a opção correta. Basicamente, está perguntando, esse cara aqui, que fora do exercício da função, tem um comportamento extremamente imoral, ele está cometendo uma violação ao Código de Ética? Bom, aqui coloca-se que se esse excesso é cometido fora do serviço, não importa. Gente, isso é verdadeiro? Claro que não. Porque já se viu que a ética no serviço público, ela vai além do espaço do serviço público, ela envolve a vida particular. Coloca-se aqui na B, embora não haja nenhuma disposição, claro que há, a disposição expressa isso que eu acabei de falar. Problema de Carlos é propensão ao alcoolismo e isso não é crime nem imoralidade, mas um distúrbio que deve ser tratado pelo SUS. Talvez seja sim uma doença que ele tenha de fato que tratar, mas que ele está cometendo uma violação ética, ele está. Ao prejudicar a reputação de seus colegas e se apresentar embriagado com a habitualidade, Carlos viola o Código de Ética do Servidor Público? Sim, gente, são vedações ao servidor público. Claro que ele está cometendo uma violação a essa disciplina. Carlos pode ser exonerado por essas práticas de crime de atentado violento ao pudor e calúnia? Bom, não necessariamente, porque a exoneração funciona de outra maneira, talvez ele possa ser demitido, e isso vai ser visto em processo administrativo disciplinar. Então, a D é a alternativa correta. Bom, continuando aqui, o servidor público, quando ele é instado pela legislação a atuar de forma ética, ele não tem que decidir apenas sobre o que é legal ou ilegal, mas, acima de tudo, entre o que é. Pessoal, não basta decidir legalmente, é preciso decidir moralmente. Então, vamos buscar dessas alternativas o que remete mais ao princípio da moralidade. É oportuno e inoportuno? Não. Conveniente e inconveniente? Não. Público e privado? Não. Bom e ruim? Não. Honesto e desonesto, né? Remete claramente ao princípio da moralidade, o princípio da honestidade, de modo que não basta agir de maneira compatível com a lei. Alternativa correta, letra C. Continuando aqui nossa questão, pessoal, mais uma vez aquela situação de exemplos, tá? Então, a Fernanda é uma servidora do Poder Federal e ela é vista embriagada habitualmente em locais públicos, eventos, festas, reuniões. E a Maria também é uma servidora e ela alterou o teor de documentos que deveria encaminhar para providências. A pergunta é, quem cometeu violação ética aqui? As duas, né, gente? Fernanda, porque na sua vida privada não se comportou de uma maneira moral, e a Maria, porque cometeu uma vedação expressa, que é a alteração do teor de documentos. Então, ambas se sujeitam a esse decreto, porque ambas são servidoras públicas civis do Executivo Federal. Então, ambas não se sujeitam? Incorreta. Apenas 2 é vedação? Não. 1 e 2. Apenas 1 é vedação? Não. Ambos fatos não são vedações? Pessoal, ambos fatos são vedações ao servidor público e ambas se sujeitam ao decreto 1171. Continuando aqui, de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor, é vedado ao servidor público. Receber gratificação financeira é proibido ou não é proibido? Claro que é. Então, sim, é vedado. Ser sócio de empresa que explore jogos de azar não autorizados? Claro que é, porque é dar suporte a um empreendimento de cunho duvidoso e aético. Informar a um amigo seu de muitos anos do conhecimento que teve por conta das funções de uma minuta de medida provisória que, quando publicada, vai afetar as aplicações financeiras dele? O que é isso? Violação de sigilo funcional. É óbvio que é vedado.
Permitir que simpatias ou antipatias interfiram no trato com o público? Claro que é vedado, isso é violar o princípio da impessoalidade. Ser em função do espírito de solidariedade conivente com um colega de trabalho que cometeu infração de natureza ética? Também é vedado. Pessoal, todas as assertivas trazem vedações. 1, 2, 3, 4 e 5. Alternativa B. Ok? Continuando aqui o nosso estudo. Qual dessas afirmações está em desacordo com esse código de ética, incluindo alterações feitas com a Constituição Federal de 88? Bom, coloca-se aqui que o trabalho de uma comissão de ética pública deve ser pautado por princípios da administração, princípios legais referentes ao processo administrativo e princípios específicos regulamentares. Perfeito. A comissão de ética ela deve respeitar a lei que disciplina a questão da ética no serviço público, ela deve respeitar a normativa regulamentar específica. Tá completamente correto. Código de ética dispõe que deve haver tratamento cortês e de boa vontade com os administrados? Sim, correto. Código de ética é aplicável não somente a servidores, mas também àqueles que sejam ligados ao órgão federal em situações excepcionais? Sim, como eu disse, existem pessoas ligadas ao órgão em situações extremamente sazonais, como um mesário, um jurado, e também são servidores que se sujeitam ao Código de ética. Uma comissão de ética pública, após a instrução preliminar, pode decidir pela pena de suspensão do servidor? Gente, qual que é a pena que a comissão de ética pode aplicar? Censura. Só censura, tá? Então, a pena é de censura, que às vezes aparece nas questões como sinônimo de advertência, né? Então, censura. Um cidadão ele pode dirigir uma petição reclamando sobre a falta de urbanidade no tratamento recebido? Sim, o cidadão pode reclamar tranquilamente sobre a falta de urbanidade no serviço público. Continuando aqui, entende-se por servidor público titular de cargo efetivo? Sim. Titular de cargo em comissão? Também. Empregado de sociedade de economia mista? Também. Os que temporariamente estão prestando serviço à administração, desde que mediante retribuição? Não, né, gente? Porque pode ser que a retribuição financeira não exista. Então, 4 está aqui. Falso. Estão corretos os itens 1, 2 e 3. 4 está incorreto. Continuando aqui, pessoal, de acordo com esse Código de Ética do Servidor Público do Executivo Federal, é vedado ao servidor público receber gratificação para cumprir a missão? Sócio de empresa de jogos de azar? Mais uma vez, aquele questionamento, né, que a gente viu anteriormente foi novamente cobrado, tá? Nós vimos que todas essas assertivas de 1 a 5 estão incorretas. Continuando aqui, o Código de Ética do Servidor, ele prevê a constituição de uma comissão de ética, não prevê? Como que essa comissão de ética vai ser integrada? Pede para assinalar a opção correta, tá? Apenas por servidores públicos. Integrada por servidores de carreiras. Não é a previsão expressa ainda, né? Integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo. Exatamente o teor previsto na lei, né? 3 empregados com mais de 5 anos, não fala nada sobre isso. 3 servidores com mais de 5 anos, nada sobre isso. A única alternativa que traz aqui o texto expresso da lei é a letra C. Opção correta acerca da comissão de ética ainda. Coloca-se aqui. As ações éticas não precisam guardar correlação com outros procedimentos administrativos, como promoção de servidores. Como eu disse, essas informações sobre o cumprimento da norma ética não servem apenas para punir, mas também para promover nos cargos em carreira. Por isso que essa está incorreta. Para apurar o comprometimento ético, é servidor apenas o concursado? Não, né, gente? Até aquele que é excepcional e que está trabalhando ali de graça se sujeita ao código de ética. A comissão de ética ela deve ser formada pelos dirigentes? Não, é formada por servidores. A comissão de ética ela não pode fornecer informações sobre a conduta ética? Não, ela tem que fornecer aos órgãos competentes. Qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público deve criar uma comissão de ética? Sim. Previsão expressa da lei. Tanto na administração direta quanto na administração indireta deve ser criado um órgão público.
Pessoal, encerrando aqui esse tópico do 1171, mas que é uma normativa que se complementa, como a gente vai ver adiante, eu gostaria de alertar que é essencial fazer uma leitura atenta desse decreto, mas mais do que isso, tentar fazer um estudo sobre a razoabilidade dentro do exercício da função pública. Porque pode tudo ser facilmente deduzido, você não precisa decorar cada inciso, cada palavra desse decreto, mas sim uma ideia geral sobre o que é esse comportamento moral, esse comportamento ético do servidor e compreender como que funcionam essas comissões de ética que devem ser instituídas em todos os órgãos da administração.